Olá, pessoas do planeta Terra, aqui é a Marci falando. Pro vídeo de hoje, eu tive a ideia de fazer um desafio. E aí eu fui jogar na internet e eu obviamente descobri que esse desafio já existia e várias pessoas já fizeram. Porque a internet é assim, né? Quando você tá pensando em plantar a semente do trigo, já tem alguém lá fazendo pão artesanal. Mas tudo bem, não tem problema, vou fazer o desafio mesmo ele não sendo original. O desafio é o seguinte: recriar algum desenho seu de quando você era criança. Eu tenho muitos mesmo, assim. Eu fui uma criança bastante artística. Então, se você gostar desse vídeo, se você achar ele divertido, pode comentar aí embaixo pedindo mais, porque eu tenho material pra fazer esse vídeo infinitas vezes, quantas vezes vocês quiserem e aturarem. Eu fiz algumas pré-seleções, digamos, e eu não vou mostrá-las aqui, porque pode ser que depois eu faça alguma delas. Mas o desenho que eu escolhi pra fazer hoje é esse aqui. Dessa mocinha de vestido azul, Maria Chiquinhas nos cabelos e lacinhos. Eu não sei se as outras pessoas que fizeram esse desafio fizeram desse jeito, mas eu achei que ia ser interessante fazer com os mesmos materiais pra ficar justo, né, com a pequena Marci, que só tinha esses materiais à disposição. Eu vou refazer esse desenho usando apenas lápis normal, grafite e lápis de cor. Eu prevejo que no final desse vídeo eu vou estar que nem aquele meme: doutora, eu não usei caneta nanquim, esse foi o motivo do meu colapso, mas tudo bem. Bem, bora lá. Eu vou começar aqui dando uma olhada geral no desenho e vendo os elementos principais, né? Eu vou tentar manter do jeitinho que ela tá. Tipo, não alterar muito a posição, nem nada do gênero. Eu vou tentar realmente só atualizar com as minhas habilidades técnicas atuais. E é isso. Bora lá. Vou deixar aqui no cantinho pra vocês conseguirem ver enquanto eu estiver fazendo. Como o desenho é a lápis, vai ser um pouco desafiador. Porque geralmente eu rascunho a lápis, né? E aí por cima eu passo a caneta e depois eu apago. Não vou poder fazer isso, então eu vou ter que fazer sem rascunho, provavelmente. Eu vou fazer um rascunho de um jeito que dê pra apagar depois, sem comprometer o desenho. Bem, eu vou começar com a cabeça bem redondinha. Fazer um queixo, porque no caso aqui a boneca não tem queixo, mas, né, isso não é uma invenção, os seres humanos têm queixo. Já posso começar apagando essa linha aqui, porque senão ela vai me complicar depois. Outra peculiaridade dessa moça é que ela não tem pescoço. Se eu fosse tentar fazer isso sem apagar, eu não conseguiria chegar nem nesse resultado aqui. Mas ok. Uma grande facilidade que a Marci do passado me deu é o fato de que elas tá com a mão juntinha, assim. E aí eu não vou precisar desenhar a mão, olha que delícia. Ó, dica pra galera que quer aprender a desenhar ou quer aprender a desenhar melhor. Muitas vezes a gente acha que fazer uma linha reta é pegar e fazer uma linha reta. Mas, às vezes, é melhor fazer assim, ó. Ir fazendo pequenos traços. E depois, né, numa arte normal, você pode pegar e apagar. Agora vamos aos cabelos. Cabelo repartido no meio. Agora o laçarote.
Aqui tem uma polêmica, porque o olho dela, ele foi desenhado e depois ele foi apagado. Eu acho que eu estava tentando passar a ideia de uma pessoa de olhinhos fechados, assim. Então é isso que eu vou tentar fazer. O nariz dela é mais arredondado. A boca dela tem um sorriso bem grandão. Com um batonzinho pequenininho. Temos então o nosso primeiro rascunho. Agora eu vou pintar e depois eu vou reforçar as linhas com o lápis normal. Normalmente eu passaria caneta e depois pintaria. Bom, começando pelo vermelho, que é o mais fácil. É claro que o primeiro lápis que eu pego ia estar quebrado. Pausa por um momento apontador. Já que eu tô apontando, eu vou pegar uma técnica maneira que eu usava muito quando eu era criança. Essas raspinhas aqui do lápis que sobram. Ó, eu vou botar elas todas aqui. Depois vocês vão ver o que eu vou fazer. Agora, pra fazer as bochechinhas, você bota um pouquinho assim e dá uma leve mexidinha, que ele vai dando uma borrada. Que ele fica realmente com efeito de blush, sabe? Ele fica mais espalhadinho. Mas eu vou dar uma reforçada, porque ficou muito clarinho. Agora vamos pro azul. Eu lembro que quando eu era criança eu adorava desenhar, mas eu não gostava tanto de pintar, não. Eu não tinha muita paciência. Eu achava chato. Tipo aqueles joguinhos de... que já vinha o desenho pronto e era só pra você colorir. Eu não entendia qual era o sentido daquilo. Tipo, eu até brincava de alguns. Só que eu não entendi o sentido, porque a parte divertida pra mim era desenhar, não era tanto ficar colorindo um negócio que já tava desenhado. Tipo assim, eu fui uma criança muito artística, só que não fui uma adolescente tão artística assim. Eu meio que larguei mão, sabe? E por muito tempo eu não desenhava e tal. Eu achava que eu era a pessoa que não sabia desenhar. Quando eu voltei a desenhar, eu comecei a ter algumas questões de, tipo assim, definir meu estilo e tal. Essas coisas, né, que todo artista passa. E aí eu fui tomando, né, algumas decisões em cima de o que eu faria, o que eu não faria. E muitas das minhas decisões e coisas que eu criei, assim, eu fui reparando que eram coisas que já, tipo, estavam bastante presentes na minha infância. Tipo, fantasminha, tipo, coisas que eu não sei nem se vocês reparam. E nesse desenho aqui temos o xizinho do sapato. Ontem eu tava dando uma olhada, né, em vários desenhos pra achar esses. Eu percebi que eu fazia muito isso quando eu era criança. Tipo, pra fazer algum detalhe. Tem um outro desenho que é tipo a asa de um avião. Aí na asa do avião tem um X. Por que um X? Gente, mistérios, não sei. A única coisa que eu sei é que eu decidi isso por praticidade, assim, quando eu decidi botar o xizinho. O cadarço mesmo, até hoje eu faço, tipo, vários xizinhos. Porque às vezes é uma coisa mais prática do que você desenhar um cadarço um por um, sabe? Tipo, ver qual é a posição exata. Só simbolizar que aquilo tá ali de alguma forma. Eu acho doido que devia ser bem esse mesmo o processo que eu tinha quando eu era criança, que eu pensava. Tipo assim, pra que eu vou ficar aqui desenhando um cadastro? Desenho um X e pronto. Agora chegou a hora da revelação. Vocês estão prontos? Tcharam! Ficou assim. Esse foi o resultado que eu consegui obter com esses materiais limitadíssimos.
Mas eu fiquei até que bem feliz com o resultado. O que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu recomendo esse desafio para todo mundo, mesmo se você não é desenhista, se você não é artista, porque na infância todo mundo é, né? E eu acho que é um ótimo modo da gente se reconectar com nós mesmos crianças. Isso é algo muito importante para nossa vida adulta. A vida é um longo processo de fazer as pazes com você mesmo, e não tem melhor forma de fazer isso do que abraçando a sua criança interior e se reconectando mesmo com coisas do seu passado, com coisas que você mesmo criou no seu passado. Isso é muito legal. E é doido porque tem muita gente que fala, eu não sei desenhar, eu não sei o que lá. E criança não tem isso, né? A criança só pega e desenha, não tem isso de saber desenhar. Eu gostaria que as pessoas adultas fossem mais assim. Se dessem a chance de errar, se dessem a chance de acertar. E acho que é isso, acho que fica essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, porque eu gostei bastante. Vejo vocês na próxima.